Eu já fui parceira de 10 editoras durante esses últimos 7 anos de Bookstagram. E eu tenho algumas dicas valiosas que vocês precisam ouvir cuidadosamente para 2026. Eu tenho o Instagram literário desde 2019, vai fazer 7 anos que eu tenho o perfil. E, gente, muita coisa eu aprendi ao longo desses últimos quase 7 anos aí que estou prestes a fazer. E uma coisa é em relação a parcerias. Chega o início do ano, tem muita gente aí afoito para fazer uma parceria, mas se esquece de alguns detalhes muito importantes e que podem fazer total diferença na hora de uma aprovação. E eu falo isso por experiência própria. A minha primeira parceria foi com a editora Valentina e a The Gift Box. São editoras menores, são editoras que muita gente não procura, mas que foram as editoras que me acolheram no início, em 2020. Eu tinha pouquíssimos seguidores ainda, mas elas me acolheram e me ensinaram muito, coisas assim importantíssimas que eu levei para editoras gigantes, como Record, Companhia das Letras, Rocco e Arqueiro. Mas eu preciso começar o vídeo dizendo que uma aprovação em uma parceria de editora não é uma validação do seu conteúdo. Isso não vai dizer se o seu conteúdo é o perfeito, o melhor do mundo ou o pior. Muita gente se prende muito a isso e às vezes acha que não está fazendo o suficiente, que não foi escolhido porque não merece, ou então, eu preciso fazer mais, o meu conteúdo não tá bom. Não é isso, gente. As editoras, elas seguem um padrão. Eu não digo padrão assim, tantos seguidores, tantos posts por semana, tantas visualizações. Eu não quero falar sobre isso. O que eu quero dizer é que, infelizmente, a gente vive no mundo comercial. E as editoras, muitas vezes, elas estão à procura de pessoas que vão saber convencer outras a comprarem. Então, elas não vão olhar apenas para os seus números. Essas editoras, elas estão procurando pessoas que, mesmo que não tenham grandes seguidores, mas que elas botem a cara a tapa e consigam convencer outra pessoa a comprar esse livro. Infelizmente eu digo isso, porque isso não mede conteúdo bom ou ruim. Para vocês terem uma noção, em 2025 eu me inscrevi para várias editoras e eu só passei na Record. E enquanto eu gravo esse vídeo, ontem eu recebi uma negativa da Record. Depois de 5 anos, eu estou parceira deles de 2021 a 2025. Pela primeira vez eu recebi um não. E eu sei que isso não mede a qualidade do meu conteúdo, e vocês também precisam pensar dessa forma, porque infelizmente a culpa não é de vocês. Ou felizmente, a culpa não é de vocês. Infelizmente, a culpa é das editoras. Porque, querendo ou não, elas precisam de pessoas que realmente vendam os livros por eles. Mas isso não quer dizer que o seu conteúdo é ruim. Apenas que você não se enquadra no padrão que eles estão procurando. Será que vocês conseguem me entender? Eu sei que muitas vezes a gente acha que, tipo, fulaninho é melhor do que eu. O conteúdo do vizinho ali é mais verde, a grama tá mais verdinha, a minha tá um pouco desbotada. Mas, gente, a gente precisa entender que não podemos nos comparar a ninguém. A gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte é apenas uma: ler os livros. A partir do momento que a gente para de tratar os livros como um hobby e mais como uma obrigação, a gente vai perdendo um pouco do gosto pela leitura e vai ficar preso apenas em números. E, infelizmente, isso não vai ser bom para ninguém. Sabe por quê? Porque quando você passa a fazer posts por obrigação, os posts não vão sair com a mesma qualidade de antes. É isso que sempre acontece. Então, a primeira dica que eu dou é: leiam. Criem conteúdo se vocês realmente estiverem à vontade para criar conteúdo. Não forçadamente, porque não vai sair naturalmente. E quem está do outro lado vai perceber. Eu digo isso por experiência própria. Muitas vezes eu pego a câmera para gravar e daí eu não tô no clima, eu não tô afim, eu não sei nem do que é que eu vou falar. Eu fico caçando um livro na estante para poder falar. O vídeo sai horroroso e eu decido não postar. Porque eu sei que a partir do momento que eu postar esse vídeo, todo mundo vai notar que eu tô travada, que eu não tô falando nada com nada, que eu tô completamente esgotada. E isso aconteceu muito em 2025. E essa foi uma decisão que eu tomei já em 2025 mesmo. Eu tava vindo de momentos muito desgastantes, de 2021 até 2024. 2021, quando eu passei em 5 editoras diferentes de uma vez só, eu dava conta. Eu passei na Planeta, na Faro, na Record, na Rocco, acho que a Rocco foi um ano depois. E eu passei em umas 5 editoras, na Allbook, acho que foi essa. Passei em 5 editoras em 2021. Eu dei conta de todas elas.
Mas a gente estava em pandemia, a gente não estava saindo. Eu estava tendo aulas da faculdade em casa, não precisava sair, não tinha estágio. Eu estava lendo mais de 100 livros por ano, estava ótimo. 2022 eu continuei no mesmo ritmo. 2023, não, porque no final de 2022 eu consegui um estágio e eu acordava 4 horas da manhã todos os dias para trabalhar. E daí, em 2023, ficou praticamente impossível. Eu levava o Kindle para o trabalho, eu conseguia ler um pouquinho quando saía, quando estava indo para a faculdade, mas a rotina já estava apertada. Meu estágio acabou ali em março e eu consegui outro estágio em abril, maio, e esse daí foi o que acabou com a minha rotina de leitura. Eu não conseguia dar conta de tantas editoras como eu dava antigamente. E olha que eu ainda tinha muito. Eu tinha a Companhia das Letras, eu tinha Record, eu tinha Arqueiro, eu tinha Rocco, a Faro e a Planeta. Eu tinha 6 editoras ao mesmo tempo. Tava dando conta, mas já tava aqui no gogó. Então, primeiro de tudo olhem para a rotina de vocês. As editoras, como eu falei, elas são comerciais. E elas vão exigir de você algo em troca. E não é apenas a leitura do livro, elas vão exigir de você uma resenha, talvez um vídeo de indicação, stories, unboxing, e às vezes a gente não tem tempo para tudo isso. Como eu falei, experiência própria. Às vezes o livro chegava, eu não conseguia abrir ele em vídeo porque eu não tinha tempo. Isso me atrapalhou e muito. Então olhem para a rotina de vocês, mas antes de tudo, olhem para a estante de vocês. Quais editoras você se identifica mais? Não adianta você estar mandando e-mail ou então se inscrevendo em 10 editoras diferentes, sendo que apenas 2 delas é que se enquadra no seu tipo de público, é que se enquadra no seu tipo de gosto. E infelizmente eles também vão olhar isso. Se eles abrirem o perfil de vocês e verem que vocês não leem quase nada do que eles publicam, não vai ter como eles aceitarem vocês na parceria. E uma dica que eu dou: vocês querem participar da seleção de parceiros, vocês querem ser parceiros de uma editora, leiam os livros dessa editora. Se você acha que tem afinidade, lê aquilo que vai te fazer bem, que você vai gostar. Exemplo, você quer passar na parceria da Arqueiro, mas o seu foco é mais terror. Mas a Arqueiro lança muito mais romance e fantasia. Não tem como, a menos que você realmente queira ler mais romances, tenta publicar algum post da editora no seu perfil. Aquele que realmente combina com o seu perfil. Sei lá, Arqueiro tem Frida McFadden, que é suspense. Você gosta de terror, mas tem um pezinho no suspense. Então, vai lendo esses gêneros que mais se assemelham ao seu gosto. Mas deixe evidente para a editora que você consome os livros dela. Porque não vai adiantar de nada você querer ser parceiro, mas se você não lê. E eles olham muito isso. Eu digo por experiência própria com a Intrínseca. Eu sou louca para ser parceira da Intrínseca e eu nunca consegui. Tenho vários livros da Intrínseca na estante, mas não é uma editora que eu dou muita prioridade durante o ano. Não porque eu não quero, mas porque muitas vezes os livros deles são muito caros e eu não consigo comprar. Porém, eu sei que se eu me empenhasse um pouco mais, se eu tentasse dar um jeitinho de ler um pouco mais, e eu tivesse esses posts fixados ali no perfil de uma forma ou de outra, talvez eu pudesse ter mais chance de passar. Mas como eu falei, meu tempo estava muito curto, eu não tinha como fazer isso. Meu tempo estava sendo apenas para ler os livros das editoras. E outra, se você se inscreve e passa em muitas editoras diferentes, você pode ter um grande problema. E eu me refiro a ler livros que você talvez não queira ler. Porque pensa comigo, se cada editora exige que você resenhe 2 ou 1 livro, tem editora que é assim, pegou 2 livros, vão ser 2 resenhas. Pegou 3 livros, vão ser 3 resenhas. Você não tem para onde correr. Talvez você tenha um prazo de tipo, olha, você precisa entregar dentro de 1 mês, já foi o meu caso. E talvez tenha outro caso que seja assim, até o fim da parceria você tem que entregar. Nesses casos, são mais tranquilos. Mas pensa comigo, você passou em 5 editoras diferentes, cada uma delas exige que você leia pelo menos um livro e resenhe esse livro, ou seja, 5 resenhas. Sendo que você não tem muito tempo, você trabalha, você estuda, você cuida de casa, e você ainda tem outros livros da sua estante que você quer ler. Como é que você vai conseguir tudo isso? Então é algo para dosar, para perceber
enxergar e pensar, eu vou conseguir dar conta? Eu quero isso para mim? Mas vamos às dicas. Mas como eu falei, primeiro de tudo, olha para sua estante. Vê o que é que você gosta de ler. Quando eu olho para mim, eu vejo muito romance, muita fantasia e um ou outro suspense. Se fosse para colocar no nível de prioridade, eu diria que os romances eles são a minha prioridade. Vamos dar um exemplo concreto? Vocês acham que eu passaria na parceria de uma Antofágica da vida, de uma Martin Claret da vida? Eu acho que não, né? Porque eu não tenho muitos clássicos assim. Eu gosto muito de ler clássicos, mas gostar de ler e de fato consumir esses livros são duas coisas completamente opostas. Para vocês terem noção, eu só tenho isso aqui de livros da Martin Claret. Gente, são 5 livros da Martin Claret, dos quais eu já li 4, falta um. Então, assim, como é que eu vou passar na parceria de uma editora que só lança clássicos, quando os clássicos não são a minha prioridade? Então, a primeira dica que eu olho é, veja a sua estante. O que é que você mais leu em 2025? Foi mais romance? Foi mais fantasia? Foi mais suspense? Ok, então a gente já tem uma resposta. E aí, depois disso, a gente precisa se perguntar, qual foi a editora que eu mais li em 2025? Foi a Record? Foi a Companhia das Letras? Foi a Arqueiro? Foi a Rocco? Coloca isso no papel. Eu tenho certeza que vai ajudar muito na sua escolha. Depois de colocar no papel, vê no seu Instagram o que é que eu mais postei. Ainda dá tempo de mudar essa situação. As editoras elas estão abrindo as parcerias, mas ainda dá tempo de reverter isso. Se você leu e ainda não postou, corre, faz alguma coisa. Não precisa ser uma resenha, pode ser um reel de indicação, pode ser um post de 5 motivos para ler, ou então em quanto tempo eu li esse livro, dicas para você que quer ler livros mais de tal autora, de tal gênero. Então, se reinventa, posta, mostra para a editora o porquê você merece passar nessa parceria. Porque eu garanto para vocês, a competição ela é muito grande quando as parcerias abrem. E as pessoas elas não perdem tempo quando elas estão ali, sabe, doidas para passar. Então, assim, eu sugiro vocês começarem a fazer esses tipos de posts um pouco mais cedo. Claro, já estamos na boca do lobo, né? Não dá mais para correr, nem para ficar, nem para fugir. A gente tem que pensar em uma coisa para fazer logo. Mas o próximo ano vem aí e o próximo do próximo do próximo sempre vão ter parcerias, então essa é a dica que eu te deixo. Começa a fazer esses posts um pouco antes. Quando seria o momento exato? Setembro. Por que setembro? Novembro ainda está muito recente. Algumas editoras abrem parcerias em dezembro. E daí, se você lança post em novembro e eles descerem um pouquinho mais, não vai ter mais posts deles. Um ou outro perdido, mas não vai ter muitos. Então, começa ali em setembro, em outubro. Não posta toda semana, mas tenta espaçar. Vamos dar o exemplo do feed, do grid do Instagram. A gente tem 9 fotos, digamos assim. Tenta fazer uma fileirinha com a editora, outra sem, outra com o post da editora e outra sem. E daí você intercala, porque quando eles abrirem o seu perfil, eles vão ver que você está lendo, que tem conteúdo sobre eles, não muito junto um do outro, mas que ainda assim tem algumas coisinhas ali. Porque eles vão observar. E tenta fazer resenhas que realmente contem a sua experiência. Eu acho que esse é um dos pontos principais na hora de escolher o parceiro, porque as editoras elas não querem saber a sinopse do livro. Se você está fazendo ainda resenhas mostrando apenas o que tem no livro, os leitores não precisam disso. Eles podem ler o livro, eles podem pegar o livro, olhar atrás na contracapa e saber o que é que aquele livro se trata. Mas que eles querem saber o porquê eles precisam ler esse livro, o que é que esse livro se diferencia de todos os outros que estão no mercado, o que é que ele tem de tão especial. E é aí que vocês vão conseguir convencer os leitores. Porque pensa comigo, vamos dizer que a gente é uma editora e a gente precisa de parceiros para divulgar o nosso produto, que são os livros. Se a gente escolhe alguém que apenas publica sinopses, o que é que ele está fazendo de diferente do que eu estou fazendo? Que divulgação é essa que se sobressai a minha? Porque a gente está fazendo praticamente a mesma coisa. Eu estou lançando o livro, na contracapa tem a sinopse, eu posto um storyzinho com algumas informações que tem no livro, que também tem na sinopse,
E aí cabe ao leitor saber se ele vai querer ler ou não. Mas o meu parceiro está fazendo a mesma coisa. Ele não vai querer esse tipo de parceiro, ele vai querer aquele outro parceiro que vai dizer motivos para ler esse livro. Ah, minha experiência foi assim, o livro tem isso, a gente vai se apaixonar por aquilo outro. Ele vai não apenas contar a história do livro, mas ele vai chamar a atenção do leitor, ele vai mostrar para o leitor por que ele precisa ler aquele livro, porque aquele livro é tão especial assim que vai fazer ele abandonar todos os outros que ele queria ler para ir correndo pegar aquele. Então, contem a sua experiência. Se vocês conseguem conversar com um amigo, com um vizinho, com um familiar sobre algum assunto do livro, olha, eu estou lendo esse livro, ele fala disso, daquilo, outro, etc, eu estou gostando disso, por aquilo, outro. Então, vocês já sabem a fórmula mágica para fazer uma resenha. É certo que tem vários tipos de resenha, mas os leitores, a gente é muito no emocional. A gente quer saber o que o outro achou. A gente não quer apenas saber o que é que o livro se trata, a gente quer saber o que foi que ele sentiu quando leu aquele livro. Então, foquem nisso, nessa percepção sensorial, nessa coisa sentimental que desperta emoções. E não precisa ser apenas sobre o conteúdo em si, vocês podem falar da edição, porque isso também chama a atenção do leitor. Quer uma prova? Porque você, leitor, precisa comprar a edição de luxo, de corte de espinhos e rosas, e não a edição normal. Gente, olha para essa edição daqui. Corte trilateral, capa acolchoada e tem mais. Fitilho. Não para por aí. A gente tem uma folha de guarda completamente ilustrada. Folhas pretas com destaques em branco. Início dos capítulos bem elaborados. Olha a letra capitular, a letra inicial. Você não precisou falar do conteúdo do livro, você já fez o leitor comprar só mostrando a edição. E é isso que eu falo. As editoras, elas procuram esse tipo de pessoa, a pessoa que vai te convencer a comprar um livro, seja pelo conteúdo, seja pela edição, não importa. O sensorial fala, o emocional também. Uma outra dica que eu te dou: não foque apenas em posts estáticos. Eu sei que muita gente tem dificuldade de ligar a câmera, de falar, de ter o que falar. Ah, eu não falo bem. Gente, às vezes a gente não precisa nem falar. Pega alguns livros, exemplo, pegar esses dois aqui. Faz um vídeo mostrando apenas eles, bota um título chamativo, sei lá, livros de suspense para quem gostou de A Empregada, e daí você mostra o livro, você não precisa aparecer. Eu sei que quando as pessoas aparecem, chama mais atenção, mas às vezes você não precisa falar, bota um áudio em alta, bota um meme, algo que gere conexão, que façam as pessoas quererem compartilhar, que façam elas se identificarem. E aí você encaixa o livro na jogada. Mas tenham criatividade, não copiem ninguém, sejam vocês mesmos. Porque eu sei que leitor tem muita criatividade, que às vezes acha que não tem. Mas essa criatividade que vocês talvez achem que não possuem, é o que vai fazer vocês se diferenciarem de todos os outros. E é isso que as editoras procuram, pessoas autênticas, pessoas que realmente se diferenciem, mostrem que tem algo a mais a oferecer, que não seja o mesmo. Porque eu garanto a vocês que tem muitos perfis iguais, assim como tem muitos livros iguais. Mas o que vale mesmo é exatamente isso, é o que a gente tem de diferente para mostrar. E eu tenho certeza que isso vai ser notado por todo mundo. Se você não tem um Instagram literário, se você não tem um TikTok literário, não tem um canal literário, quer muito fazer isso? Gente, se joguem. Por muito tempo eu também não queria fazer isso. Por muito tempo eu tive vergonha, eu tive medo do que é que vão achar, e se os meus amigos, meus conhecidos descobrirem. Eles vão descobrir uma hora ou outra. Às vezes eu bloqueio o povo que eu não quero realmente que veja, mas eu sei que, independente disso, daquilo outro, uma hora ou outra eles vão saber. Alguns têm coragem de me perguntar, outros não. Mas é isso que nos diferencia de todo mundo. Vai no seu tempo, no seu ritmo, e faz o que você está confortável no momento. No início do Entre Prólogos, eu não usava minha foto no perfil. Eu não usava nome no meu perfil. Eu não aparecia. Eu podia fazer um vídeo, mostrar, mas eu não me mostrava. Eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida. E era um pouco irônico, porque uma pessoa que está cursando jornalismo sendo dessa forma, meio estranho, não acham? Mas é algo meu. Eu sou um pouco mais retraída no início das coisas, até eu me sentir confortável e à vontade para, de fato, colocar a cara a tapa. Esse é o ponto.
Eu apareci quando eu me senti confortável para aparecer. Então, vá no seu tempo, faça o que você tiver vontade, mas não se pressione, não se cobre. Porque parcerias acontecem, abrem todos os anos. E uma hora ou outra você vai ter a sua chance. A Record eu só consegui passar em 2021. Foi 2 anos depois de eu abrir o Instagram literário. Foi cedo, muita gente demora muito para passar uma parceria desse tamanho. Mas é aí que tá, eu não me prendi a isso. Eu não me prendi a esse é o meu único objetivo, não. Eu foquei no Instagram, eu foquei em realmente ter uma conexão com quem me seguia. E esse é o ponto primordial. Foquem em quem está com vocês agora. Porque a editora, ela pode ser sim importante para você poder apresentar livros novos, para você poder criar uma comunidade, mas o que mais importa é você fazer o que gosta, independente de qualquer outra coisa. Então foque no agora. Se você recebeu um não, se você foi rejeitado por uma editora ou outra, aceita isso, mas tenta fazer algo a mais para te diferenciar, porque eu tenho certeza que uma hora ou outra você vai ser notado. Assim como eu torço para um dia passar na Intrínseca. Nem sempre você precisa de uma editora parceira para poder divulgar algum livro deles. Eu dou uma dica para vocês, interajam com as editoras no Instagram. Ano passado, eu não tive parceria com a Planeta, e olha que eu tô com a Planeta desde 2021. Foram 4 anos, 21, 22, 23, 24, foram 4 anos com a Planeta. E eu queria muito um livro deles. E aí eu cheguei na Planeta e falei, olha, lembra de mim, oi sumida. Será que vocês poderiam enviar tal livro? Então, assim, tenta interagir mais com a editora. Se você realmente lê e gosta muito dos livros dela, fala com eles no Instagram. Pergunta se não pode enviar um livro. Pergunta se você não pode divulgar, você queria muito. Dá os motivos que realmente vão te fazer, sabe, chegar lá. Porque eu tenho certeza que muitas editoras, eles vão abrir as portas para vocês. Às vezes vocês nem precisam ir até eles, eles vêm até vocês. Então, assim, eu nunca tive parceria com a Gutenberg e várias vezes eles já me procuraram para enviar livros. O que vai fazer isso acontecer é o seu conteúdo. Então, se dediquem a ele. Olhem para o seu conteúdo como você olha para o conteúdo dos outros. Não no sentido ruim, mas de olhar e dizer assim: nossa, esse conteúdo é muito bom. Eu vou fazer tal coisa. Eu quero olhar para esse conteúdo e dizer: meu Deus, fui eu que fiz. Olha que orgulho que eu tenho de criar isso. Então, foquem mais nisso, nesse aprimoramento, porque eu tenho certeza que os resultados virão. Podem demorar, mas vai ser muito mais satisfatório aquele que foi bem feito do que aquele que foi mal feito e feito às pressas. Eu espero ter ajudado vocês. Se esse vídeo não ficou bom, talvez a gente possa ter até uma parte 2 com dicas melhores, mas eu espero muito que tenha dado um pouco para abrir a mente de vocês e para mostrar que a gente é capaz de tudo, basta a gente querer e se dedicar. Então não desistam, continuem, porque nenhum conteúdo é ruim. A gente às vezes só não pegou o jeito, mas a gente pode sim melhorar. Então, até lá. Tchau!